Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então ajuda nós, certo? Se inscreva no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? As informações é do site Carta Capital, certo? Eu vou dar um apanhado geral nas matérias que estão nas capas dos jornais, certo? O Vaticano tenta mediar o conflito entre Israel e o Hamas, e o Papa pede cessar fogo. E a proposta da mediação partiu do cardeal italiano Pietro Parolin, número 2 da Santa Fé. E o Biden, presidente dos Estados Unidos, foi visitar Israel. E foi visitar Israel e está pressionado, porque teve o ataque que matou mais de 500 pessoas em Gaza. Inclusive o ataque em uma escola. E tem outro, o cara de pau do presidente dos Estados Unidos, porque é um cara de pau, onde ele disse que acredita nas versões de Israel, porque Israel diz que não foi ele que jogou a bomba, não. Agora, ninguém falou para ele que deve ter sido o Espírito Santo. O Conselho da ONU analisa hoje a análise da resolução brasileira sobre a guerra. Agora, já ontem, eles negaram o pedido, o pedido feito pela Rússia. E mais ou menos o pedido do Brasil, o texto, é mais ou menos igual. Só que o texto do Brasil está sendo modulado para evitar veto dos Estados Unidos e também da Rússia nos membros permanentes do Conselho. Porque a ONU é uma atrapalhada. Eu acho que aqueles pessoal lá, que eles não resolvem absolutamente nada. Porque a ONU, no meu modo de ver, é uma organização que pende para os Estados Unidos. O pior passo é o melhor, e o melhor está para vir. Foi a morte do encerramento da campanha do Massa na Argentina. Agora, a Argentina está numa situação periclitante. Os principais oponentes do peronismo são o ultradireitista Javier Milei, e foi o mais votado nas eleições primárias de agosto. E também tem a outra direitista que eles estão disputando, é o Patrícia Beriric. Agora, o Lula elogiou o acordo entre o governo e a oposição sobre as eleições de 2024 na Venezuela. O Brasil esteve representado na reunião em Barbados pelo ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial da presidência da República, do Lula. O Bolsonaro se livrou de 3 ações no Tribunal Superior Eleitoral, mas terá cenário desfavorável no próximo. O Ministério Público Eleitoral defendeu a condenação do ex-presidente, conhecido como genocida, sob o processo de 7 de setembro de 2022.
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto do Tarcísio. Sabe o que faz esse projeto? Livra a cara do Bolsonaro naquelas multas. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou 17 milhões falando que ele tinha sido multado. O pessoal fez o Pix, que aquele é um cambalacho. E agora, para não ter nenhum problema, o Tarcísio livrou a cara do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Tarcísio, governador de São Paulo, é um dos maiores bolsonaristas. Ele faz tudo para defender o bolsonarismo. Chamas das bombas americanas em israelense vão consumir em breve o sionismo, diz o presidente do Irã. Horas antes, o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, defendeu o dia de fúria. Quer dizer, o Hezbollah defendeu um dia de fúria em relação à explosão que Israel fez na faixa de Gaza em um hospital. E ontem foi a uma escola. Olha bem, o Conselho Nacional de Justiça, que é presidida pelo Felipe Salomão, ele afastou um desembargador. Olha o que o desembargador fez. O desembargador concedeu uma prisão domiciliar ao chefe do tráfico de drogas na Bahia. Exatamente isso. Para o corregedor, para o Felipe Salomão, o magistrado maculou a imagem do poder jurídico, poder judiciário. Agora, os juristas apontam irregularidades nos repasses das multas bilionárias feitas pela Lava Jato, feita pela quadrilha. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa matéria, porque essa matéria, por exemplo, fala das irregularidades e como a quadrilha do ladrão, juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro, e também aquele tal de Dallagnol, como eles meteram a mão na grana. E todo mundo estava acreditando, inclusive porque a Globo, a Rede Globo, estava apoiando. Estava todo mundo acreditando que a Lava Jato era uma coisa certa, estava fazendo direitinho. Só o que acontece? O Sérgio Moro e o Dallagnol e toda a sua quadrilha, eles estavam metendo a mão na grana. Quer dizer, eles estavam colocando para a população com apoio da imprensa, inclusive da Rede Globo. Inclusive a Rede Globo tem até um jornalista, que é o filho da Miriam Leitão, que ele também está envolvido. Ele também está envolvido nisso. E a população acreditava que a Lava Jato estava fazendo uma grande coisa. Mas eles estavam enchendo o bolso de grana, porque o objetivo do Sérgio Moro e do tal de Dallagnol era meter a mão na grana. Eles adoram dinheiro. Agora, tem aquela parte da população que é mal informada, que realmente estavam acreditando que a Lava Jato estava fazendo certo. Inclusive falam, até hoje eles comentam,
Eles dizem, não, a Lava Jato estava fazendo um grande trabalho. Agora nós estamos descobrindo. Porque o pessoal está investigando tudo. E um grupo de juristas aponta as irregularidades no repasse das multas bilionárias feitas pela Lava Jato. Eles montaram um observatório da Lava Jato e questiona a destinação dos recursos a órgãos brasileiros e internacionais e acusa a operação de promover uma mercantilização do judiciário. A Lava Jato, depois do golpe de 1964, foi a principal operação envolvendo funcionários públicos e dinheiro público e estrutura política. E ela alterou significativamente a democracia e os direitos e a política no Brasil. Se a dimensão é a mesma, é absolutamente necessário que a sociedade tome conhecimento da maior dimensão possível das informações. E é com essas declarações que o advogado Ney Strozaik justifica a criação e atuação desse observatório da Lava Jato, do qual ele é o diretor. E o coletivo de juristas passou a se debruçar sobre os valores arrecadados nos acordos de leniência e a destinação dos recursos. O órgão de persecução penal e de prevenção da Lava Jato e do dinheiro, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Os dados têm sido publicados em uma plataforma criada pelo grupo e a população tem que ficar sabendo disso. É um levantamento inicial e o coletivo aponta a destinação de 10 bilhões de reais às instituições brasileiras e repasse proveniente de multa também teriam sido feitos a órgãos dos Estados Unidos. Quer dizer, mandaram grana para os Estados Unidos. E uma cifra se torna de, olha bem, quanto foi de grana? 1,3 bilhões de reais. Olha bem, vou repetir. 1,3 bilhões de reais. E órgãos de persecução penal baseado na Suíça e no montante de 982 milhões de reais. Em entrevista, inclusive, que foi dado ao site Carta Capital, no YouTube, nesta terça-feira, o diretor do observatório, o jurista Guilherme Marchione, afirmou que o coletivo trabalha em uma caixa preta e que adota que os dados, inclusive, que eles colheram até agora, são apenas o ponto do iceberg. E o que eles dizem? Primeiro que eles foram dados, eles estavam ocultos, todos esses dados, eles ocultavam. E ele diz que tem muito ainda por vir.
Marchione criticou, inclusive, ainda a falta de padronizações nos acordos de leniência e nos repasses das multas, sem passar pelo crivo de um órgão estatal. Abre aspas, os valores das multas não se revertem à atuação de agentes da Polícia Federal ou da Procuradoria Federal ou uma operação específica. Ele tem de ser destinado ao poder público, de uma maneira legal, pré-ordenada. Esses valores poderiam ser aplicados, por exemplo, em projetos de conscientização de estrutura de governança. Exatamente isso. O dinheiro que sumiu, por enquanto que eles estão fazendo toda a investigação, e estão vendo que esse cidadão tal de Dallagnol e tal de Sérgio Moro, ex-ladrão de Curitiba, juiz ladrão de Curitiba, que ele é conhecido, eles estavam metendo a mão na grana. E olha bem o que o advogado que faz parte desse grupo falou. Abre aspas. A intenção ali parecia ser destinada para os próprios agentes que estavam envolvidos nas operações Lava Jato, quase como uma mercantilização do sistema judiciário. Isso ele quer dizer que eles estavam metendo a mão na grana. Tanto o Dallagnol como o tal de ex-juiz ladrão de Curitiba. E a população estava apoiando. Sabe por quê? Porque a Rede Globo propagava isso. A Rede Globo foi uma que estava envolvida nisso. Antes de fazer qualquer coisa, o Sérgio Moro informava a Rede Globo para propagar. Quanto maior é a propaganda, porque o objetivo deles era o poder. Por que o Sérgio Moro prendeu o presidente Lula? Era justamente para eleger o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tinha prometido para ele que se o Bolsonaro fosse eleito, ele ia para o Supremo Tribunal Federal. Se abrisse uma vaga, o primeiro seria para o Supremo Tribunal, seria o Sérgio Moro. Aí, como não abriu vaga, ele foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Essa toda é a trama. Fora o dinheiro que eles botaram no bolso. Veja bem, na época, o Dallagnol comprou 2 apartamentos que parece que, se eu não me engano, não lembro muito bem, mas cada apartamento custava mais de 2 milhões. Agora, a população foi enganada pela Rede Globo, porque a Rede Globo que propagava a Lava Jato. Quer dizer, e uma boa parte dos jornalistas, porque uma boa parte do jornalismo brasileiro são tudo de extrema direita. São todos eles. Uma boa parte. São poucos os jornalistas que não se vendem. São poucos. A maior parte deles, eu conheci um monte. Eu fui diretor do Sindicato do Jornalista, diretor estatutário do Sindicato do Jornalista, e eu via como que os jornalistas lá, entendeu? Agora,
o povo tem que ficar sabendo que a Lava Jato foi um engodo. Enganou os brasileiros. Quer dizer, enganou os brasileiros mal informados também. Porque esse pessoal, que inclusive são todos bolsonaristas, a maior parte deles, e eles se orgulham disso. E já foi lá atrás. Por isso que essa organização, esse grupo de juristas, eles dizem, inclusive, que as irregularidades, muitas irregularidades nos repasses bilionários da Lava Jato. Repasse bilionário de grana. Porque o objetivo dos dois era o poder. Por isso que eles prenderam o Lula para eleger o Bolsonaro. Exatamente isso. Quer dizer, e fez o caos no Brasil. Porque o Bolsonaro foi a maior decepção do povo brasileiro. Foi a maior decepção do povo brasileiro. Foi o Bolsonaro. Porque, inclusive, ele viu que ele não se reelegeu, ele organizou, inclusive foi ontem, e hoje vai ser lido, inclusive, no Senado Federal, na CPMI, vai ser lido o documento que foi feito. Quer dizer, foi lido ontem, vai ser discutido hoje. Foi lido e hoje eles vão discutir. Vai ser lá um pega para capar, porque tem que aprovar, porque vai ser votado. Agora, a Elisiane Gama, que é a senadora que fez o relatório, a Elisiane Gama, ela fez um resumo do relatório e leu o relatório. E nesse relatório da Elisiane Gama, a culpa de toda a organização daquele ato de 8 de janeiro e também a tentativa de golpe na nossa democracia foi organizado pelo grupo e pela cabeça do Bolsonaro. Ficou provado isso na CPMI. E hoje vai ser discutido para ver se aprova ou não o relatório da Elisiane Gama. Porque nós todos sabemos que o bolsonarismo foi uma desgraça para o Brasil. Porque o objetivo deles, quando o Bolsonaro viu que ele não ganhou as eleições, não foi reeleito, inclusive foi a primeira vez na história que um presidente não é reeleito. Quer dizer, não foi reeleito porque é incapaz. Agora, o objetivo dele qual é? Depois que viu que perdeu as eleições, era justamente dar um golpe de Estado na nossa democracia. Por isso que fizeram aquele ato de terror no dia 8. Porque o objetivo era dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos ditadura militar. Então nós não queremos mais no Brasil ditadura militar. Ditadura militar no Brasil nunca mais. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e um tchau.